Babilônia. 600 anos antes de Cristo, um rei tirano governa impiedosamente, até que um dia fica cara a cara com Jesus. Muitas pessoas nem sabem que Jesus esteve no Antigo Testamento. Este evento ocorre no livro de Daniel. O evento do livro acontece em Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, que era um orgulhoso e cruel tirano. Ele teve grande prazer em torturar suas vítimas e governou o mundo antigo como um ditador absoluto. Depois de subjugar a Síria, ele voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época. Como Judá estava no caminho, seria necessário se livrar dele se algum dia quisesse cumprir sua ambição de governar sobre um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que um número de jovens judeus fossem treinados para servi-lo na qualidade de homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram entre aqueles que foram levados cativos. Eles eram conhecidos pelos nomes de Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor deu a ordem para a criação de uma estátua colossal feita de ouro. A estátua de ouro que Nabucodonosor havia encomendado deve ter sido magnífica, tinha 90 pés de altura. É possível que o rei tenha planejado isso para que pudesse consolidar seu poder, reunindo todos os níveis de sua corte para uma grande cerimônia. Esses governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor e cair de bruços para adorá-la. Todos que desobedecessem a este comando corriam o risco de serem lançados em um forno em chamas e serem queimados até ficarem crocantes. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como o incontestável líder político da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. No entanto, 3 dos homens na sala não se prostraram, mesmo que todos os outros o fizessem. Muitas pessoas não conseguem imaginar que a pressão social não foi fácil de suportar. Certos caldeus viram os jovens hebreus em pé entre todos os que se prostraram e correram até Nabucodonosor para relatar isso. O ciúme escorre de suas acusações contra os 3 judeus que haviam alcançado posições de poder, apesar do cativeiro, porque sua fé os proibia de adorar qualquer deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel. Os pequenos funcionários da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não perderam a oportunidade de fazer isso. Quando Nabucodonosor descobriu sobre a situação, ele imediatamente voou para a raiva. É surpreendente que ele tenha dado aos acusados uma chance de responder às acusações levantadas contra eles. Isso pode indicar sua consideração por eles, mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta de concessão total. Eles tinham 2 opções: adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo. Apesar de seus elogios anteriores ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrá-los do meu poder? A pergunta do rei, como antes, seria respondida eventualmente. Daniel capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Estes valentes homens judeus desafiaram a ordem direta do rei e colocaram-se nas mãos de Deus. A resposta deles é bastante impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó rei Nabucodonosor, ele conheceu um ser mais poderoso do que ele. Que efeito isso teria sobre ele? Ele ainda tinha confiança para exigir que outros o adorassem, como se ele não tivesse visto nada. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham aqui. Então vieram Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo. Os capitães, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor dele e viram que, quanto a esses homens, o fogo não teve nenhum efeito sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam chamuscadas ou danificadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça estava neles.
Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado foram divinamente resgatados, ele os convocou. Nenhum único fio de cabelo em suas cabeças foi queimado no processo. É incrível que alguém tenha sobrevivido, mesmo por um segundo, dentro da fornalha, quando tantos outros morreram logo na entrada. Deus pode nos livrar de uma provação, ou Ele pode milagrosamente nos sustentar e fortalecer em um julgamento. Ficamos impressionados com a fé desses homens em Deus verdadeiro. Sua resposta no meio do julgamento confirmou 3 coisas: sua crença inabalável no Deus da Bíblia, sua confiança no Deus que é quem Ele diz que é e fará o que diz que fará, e sua fé, conforme revelada por sua confiança naquele que tinha o poder de livrá-los do mal. Seu reconhecimento de Deus sobre o rei mais poderoso do mundo resultou na revelação do poder supremo de Deus para os incrédulos. Sua fé mostra que Deus é capaz de nos livrar dos nossos próprios problemas e ensaios. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos livrar, mas também sabemos que Ele nem sempre age dessa maneira. De acordo com Romanos 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas. Nem sempre entendemos por que estamos passando por uma provação, mas Deus simplesmente pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. João, apesar de experimentar incrível dor, quase intransponível agonia e sofrimento, foi capaz de dizer: ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Também sabemos que Deus nem sempre nos garante que nunca sofreremos ou morreremos, mas Ele promete estar sempre conosco. Devemos aprender que em tempos de adversidade e perseguição, devemos adotar a atitude desses 3 jovens homens. Mas mesmo que Ele não queira, nós queremos que você saiba, ó Rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você estabeleceu. Daniel, capítulo 3, versículo 18. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história de fé, coragem e perseverança. Ela nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando enfrentamos desafios, devemos ter fé em Deus e perseverar em nossa fé. Sem dúvida, essas são algumas das palavras mais corajosas já ditas. O fato de o fogo não ter consumido Sadraque, Mesaque e Abednego surpreendeu Nabucodonosor. A questão é que, quando andamos pela fé, podemos enfrentar o fogo da perseguição, mas podemos estar confiantes de que Ele está conosco. Ele nos manterá em movimento, Ele eventualmente nos libertará, Ele nos salvará para sempre. Quando somos perseguidos ou sofremos dor, podemos ter esperança porque sabemos que esta vida não é o fim. A vida após a morte é a sua garantia para todos os que o amam e obedecem a Ele. Saber que passaremos a eternidade com Deus nos permite subir acima da dor e do sofrimento que experimentamos nesta vida. Durante séculos, crianças e adultos foram cativados pela incrível história de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que enfrentaram o poderoso rei Nabucodonosor. As ações de Sadraque, Mesaque e Abednego, no livro de Daniel, representam uma resposta que é comum em nosso tempo: a desobediência civil. Isso implica a oposição pessoal proposital a um decreto governamental que viola os padrões de Deus. Estava claro que o rei nunca seria o mesmo novamente. Ele abandonou o Deus que havia adorado em favor do Deus do povo, que ele havia anteriormente perseguido. Exaltou ao Senhor e insistiu que seus súditos não adorassem ninguém, além do Deus Todo-Poderoso. Líderes piedosos devem pedir ao Senhor para mostrar-lhes vislumbres regulares de seu poder e glória. Quando ele faz isso, torna-se muito mais simples para canalizar nosso zelo em servir ao único Deus que realmente existe. Daniel, capítulo 3, versículos de 28 a 30 diz: Nabucodonosor respondeu: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e resgatou seus servos que confiaram nele. Eles violaram a ordem do rei e entregaram seus corpos, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, além de seu próprio Deus. Portanto, decreto que qualquer pessoa, nação ou língua, que falar qualquer coisa ofensiva contra o Deus de Sadraque,
Mesaque e Abednego, será cortada em pedaços, e suas casas serão feitas um monte de lixo, porque não há outro Deus que seja capaz de salvar desta forma. Então, o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Jesus é mencionado algumas vezes no Antigo Testamento. No entanto, ele não é referido por esse nome, nem aparece da mesma forma que aparece no Novo Testamento. No entanto, ele está presente no Antigo Testamento. A presença de Cristo no Antigo Testamento é enfatizada em toda a Santa Escritura. Jesus Cristo validou o fato de que o Antigo Testamento contém referências a ele em João, capítulo 5, versículo 46. Depois de ser confrontado por um grupo de autoridades religiosas, Jesus explicou que o Antigo Testamento fala sobre ele. Se você acredita em Moisés, você também acreditaria em mim, pois ele escreveu sobre mim, disse ele. De acordo com Jesus, a obra de Deus com o homem desde o início dos tempos, todos apontaram para ele. Outra vez, quando Jesus mostrou que ele está no Antigo Testamento, foi no dia de sua ressurreição. Segundo alguns relatos, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida na terra. Estes incluem profecias sobre seu nascimento único em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Seu nascimento terreno, ministério e até mesmo a maneira como ele morreria. Jesus chocou o estabelecimento religioso quando se levantou na sinagoga de Nazaré e leu Isaías 61, concluindo com o comentário: "Este texto foi cumprido em vocês hoje." Lucas, capítulo 4, versículos de 18 a 21. A vida de José é outra que parece modelar a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento dobram como símbolos do que Deus faria no futuro através de Cristo. Por exemplo, Deus chamou Abraão para oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Abraão pronunciou estas palavras proféticas em resposta à pergunta de Isaque sobre um cordeiro. "O próprio Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho." Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento. Ele também aparece em várias passagens do Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido por Deus. Poderíamos dizer que Jesus é a razão da Bíblia. Ele é a palavra viva. Toda a Bíblia é um farol que nos aponta para a oferta de Deus de reconciliação, a esperança do perdão e vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história de fé, coragem e perseverança. Eles nos ensinam que quando somos fiéis a Deus, mesmo quando isso significa enfrentar a perseguição, Ele sempre estará conosco. Essa história é também um tipo de Jesus Cristo. Ele também foi fiel a Deus, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. Ele foi crucificado por seus inimigos, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A trajetória de Sadraque, Mesaque e Abednego é um poderoso exemplo de devoção, bravura e resiliência. Através de suas vidas, aprendemos que a fidelidade a Deus pode exigir enfrentar grandes desafios, mas em todas as circunstâncias, Ele permanece ao nosso lado. Esta narrativa é também uma prefiguração de Jesus Cristo, que demonstrou a mesma lealdade inabalável ao Pai. Enfrentando a hostilidade e a morte na cruz, Cristo exemplificou a fidelidade suprema, e em sua ressurreição, Deus confirmou sua eterna presença e poder. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego emergiram ilesos da fornalha ardente, Cristo emergiu vitorioso da morte, oferecendo esperança e redenção a todos que nele creem. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma inspiração para todos nós. Ela nos lembra que devemos sempre ser fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias. Envie esse vídeo para um amigo, deixe seu like e obrigado por assistir.